Fala, minha tropa! Estamos aqui com mais um vídeo de Tokyo Ghoul Break the Chains, onde eu vou estar fazendo uma tier list dos personagens mais fortes da Árvore Aogiri. É isso aí, galera. Já se prepara aí, deixa o teu like, se inscreve no canal e partiu o vídeo. Bom, então vamos lá. Nós vamos começar aqui a lista por ninguém menos, ninguém mais do que ele, o homem, a máquina, Ayato. Bom, não tem muitas delongas, né? Não tem muito o que enrolar aqui. Vai pra absurdo. Cara, não tem jeito. Esse personagem aqui, ele é absurdo. É um dos personagens mais quebrados da Árvore Elgiri. Não só da Árvore Elgiri, como é um dos mais quebrados do jogo. A força desse personagem é algo que é tão roubado que tá até quebrando o jogo, na verdade. Se você encontra com um time que tem ele nas arenas, fica difícil de vencer. Vamos dar aquela lida na habilidade dele. Causa dano empalamento igual a 285% do ataque nos inimigos e recebe ruptura por um turno. Efeito de ruptura. Causa 20% de ataque se o ataque do alvo for menor que o seu. Efeito de empalamento. Causa dano que ignora a defesa do alvo. Essa é a habilidade desse personagem aqui, desse pequeno monstrinho. Não tem muito o que dizer, é elemento força, muito bom pra ele. É um personagem que tá no meta, é um personagem que se você tem, ele fortalece demais o seu time, cara, então vale a pena ter esse personagem no time. Quem infelizmente não pegou no evento dele, perdeu, né? Agora é torcer para que ele volte pro jogo novamente. Ou talvez não, né? Muita gente não quer porque o personagem é roubadíssimo. Agora vamos pro próximo. O próximo também é um Ayato, mas agora é o Ayato Mask. É isso mesmo, Ayato Kirishima, Asas do Caçador de Poder. Pra onde será que ele vai? Pra onde será que ele vai? Ele é muito bom, ele chega a ser quase do nível absurdo. Quase, mas ele não é. Ele fica aqui em perfeito. Ah, por que perfeito? Muita gente pode acabar discordando. Mas é que ele é um personagem que você tem que saber lidar com ele para jogar. Ele é muito bom, mas você tem que saber como usar. Ele não é um personagem de ataque direto, não. Ele é um personagem para combar. Se você tem um time de árvore Aogiri para jogar com esse Ayato aqui, cara, tá perfeito, porque ele é realmente muito bom. Vamos dar uma lida aqui na habilidade dele. Depois de se autoconceder dissuasão por 2 turnos, causa dano igual a 440% de ataque ao alvo, aplicando desespero ao alvo por 2 turnos. Efeito de dissuasão. Depois que o alvo com desespero morrer, aumenta o próprio dano causado por todos os inimigos em 20%. Efeito de desespero. As estatísticas relacionadas à defesa são reduzidas em 5% e 2 turnos seus buffs são removidos aleatoriamente quando você recebe dano. Essas são as habilidades dele. É um personagem realmente muito bom mesmo, falando sério. Se você combar ele junto com o Ayato normal, com um Kaneki, com um time Aogiri, esse Ayato tem que ser jogando com um time Aogiri. E ele raramente vai ser o atacante. A ideia jogando com ele não é usar ele para atacar. É você atacar com todos os outros e ele combar o ataque junto. Esse é o ponto forte dele. Como se você tivesse turnos extras para atacar. E essa que é a verdadeira vantagem, o verdadeiro modo de uso para esse Ayato aqui. Vamos para o próximo da nossa lista. Ele mesmo. Temos um Kennick aqui, né? Kennickzinho
Fúria da Centopeia. Pra onde ele vai? Pra onde ele vai? O que vocês acham? Esse Kennick aqui, ele não tem como. Ele tem que vir aqui para o absurdo. Porque, falando muito sério, galera, esse Kennick aqui, ele é realmente muito bom. Ele é um atacante muito forte. Ele comba absurdamente bem com o Ayato normal. Então, mais um personagem que comba bem com o Ayato, né? Muito bom. Ele é do elemento de inteligência, que é um elemento que ainda é meio raro no jogo, algo meio novo atualmente. O que torna ele por si só raro e muito poderoso. Vamos dar a lida na habilidade dele. Causa abate de dano ao alvo inimigo igual a 420% de ataque, após conceder afiado a si mesmo por um turno. O efeito afiado ignora a chance de bloqueio do alvo ao causar dano. O efeito abate causa 0,35% de dano adicional para cada 1% do seu HP restante. Então, só com isso a gente já consegue entender que ele é um personagem para ataque. Ele tem um ataque pesadíssimo, um dano muito alto, ficando atrás do Ayato, é claro, mas o dano dele é altíssimo. Ele tem totalmente focado para ofensiva. Vê que os efeitos dele são ofensivos, são para atacar. Ele ignora escudo, isso é muito bom. Ele penetra os escudos e ele aumenta o dano conforme o que ele tem de HP. Então, quanto mais vida ele tem ali naquele momento de batalha, mais ataque ele vai poder causar, mais dano ele vai poder causar no alvo. Não tem muito o que fazer. É um 10 de 10, um personagem quebradíssimo, absurdo. Bom, agora vamos para o próximo da nossa lista. Ele mesmo. Temos aqui Nico. Sendo bem sincero, é um personagem que dificilmente você vê alguém usando. Claro, não é tão raro, mas você acha. Mas é um personagem um pouco difícil de usar. É ele mesmo. É Nico Ladyboy Apaixonado. Eu acho esse título um pouco engraçado. É um personagem do elemento de velocidade. Tá um pouco em falta os personagens de elemento de velocidade, principalmente na árvore Elgiri. Se você for olhar, nós temos apenas 2, isso é pouco. Pra onde ele vai? Cara, ele é um personagem que dá um pouco de dúvida, mas pra mim ele fica aqui no bom. Ele é um bom personagem, você não vai ver muita gente usando ele, mas ele é um personagem interessante, um personagem meio que suporte, mais ou menos. É um personagem interessante. Vamos ler a habilidade dele. Perde 10% do PV máximo após remover o debuff dos aliados. Os aliados ficam imunes a debuff, recebem 37% de bônus de dano e 18% de redução de dano por 2 turnos. Como eu disse, ele é meio que um suporte que o foco dele é retirar debuff, no caso ele vai tirar alguma anomalia, algo de errado que esteja com seu time. Por isso ele é um personagem, ele é bom, personagem para se ter no time. Bom até que é uma palavra meio forte. Acho que ele vai para, ele é usável. Sinceramente, ele é quase bom, mas ele decai para usável, porque tem outros personagens que são da mesma categoria suporte que ele que fazem coisas muito mais interessantes do que ele. Então acaba que, mesmo sendo um suporte interessante, ele cai para usável porque, se você olhar de modo geral, ele não é tão bom assim quanto os outros que tem. E como aqui a gente está falando principalmente da árvore Augiri, não tinha como ele ficar um pouco mais acima do que isso. Agora nós vai para o nosso próximo personagem, ele mesmo,
Aquele que causa dúvida em muito se é bom, se é ruim, muito conflito. É ele, é o Naki. É o choramingão. Então, pra onde será que vai o Naki? Ele é bom, ele é perfeito. O Naki, galera, é assim. Ele é um personagem que, usado do jeito certo, ele é realmente muito bom. Ele é um personagem que ele é muito bom, ele é muito subestimado. Mas ele tem um ataque interessante, é um personagem muito forte e tem uns efeitos bem legais. Não é o suficiente para levar ele para o perfeito, mas ele é um bom, quase chegando no perfeito, mas é um bom personagem. A habilidade dele é o seguinte: causa dano a um alvo inimigo de 390% de ataque, reduzindo os níveis de habilidade dele. Você vê que tem um pouquinho de erro de tradução aqui, mas basicamente é isso. Ele causa 390% de ataque, reduzindo os níveis de habilidade dele mesmo, do inimigo. É interessante, ele reduz bastante do ataque do inimigo. É uma proposta até que legal, mas ele não é um personagem tão interessantíssimo assim. Ele é um bom personagem. Não tem como ele passar muito disso, não atualmente. Talvez um dia ele possa ser um personagem perfeito, pode. Ou ele pode até decair para usável, mas atualmente ele é um bom personagem. Personagem que você pode usar por um bom tempo, ele é fácil de farmar, fácil para fechar também, então ele é uma escolha interessante para usar no seu time Augiri. Por isso que ele vai ficar aqui como bom mesmo. É o lugar perfeito para ele no momento. Vamos para o próximo. Ele mesmo, o querido Jason, não é? Yamori Omori. Para onde ele vai? Para onde será que ele vai? Não tem muito o que discutir com ele. Ele é um personagem que não é nada absurdo. Ele tá próximo de ser perfeito, bem mais próximo do que o Naki. Mas ele não sai de bom também. A habilidade dele é causa 400% de dano do ataque e letal por 2 turnos. Letal, incapaz de ativar qualquer efeito de cura. Isso aqui é realmente interessante porque para enfrentar suportes, ele é um ótimo personagem. Se o time do seu inimigo tem muito suporte chato que fica curando muito, o letal é interessante. Ele vai anular essa cura por 2 turnos, então é realmente muito bom. Ele tem um ótimo dano, é um personagem realmente forte, é relativamente simples de fortalecer ele, que faz com que ele vala muito a pena. Então é isso, ele é um personagem que fica aqui no bom, ele chega até próximo de chegar na lista de perfeito, na verdade ele chega, mas ele fica no personagem bom por enquanto. Agora vamos para um dos irmãos, né, dos gêmeos. Vamos para o Ben Júnior, irmãozinho mais novo. Para onde eles vão? É o seguinte, entre esses dois, ele é aquele tipo de personagem que, como boss, eles são chatos pra caramba de se enfrentar. Então eles trazem uma impressão de um poder enorme, um poder muito interessante, mas quando se tá usando eles, eles não são isso tudo. Então a habilidade dele é o seguinte: causa dano morte igual a 380% de ataque. O efeito de morte causa 30% de bônus de dano em inimigos com PV abaixo de 25%. Então é um personagem interessantíssimo para finalização. Ele é um personagem forte. Ele é um personagem que ele é legalzinho de usar. Ele é legalzinho de usar, é interessante. Ele vai para bom ou para usável. Não tem como ele passar muito disso. Ele é do elemento de habilidade. Um elemento que até que está abundante ultimamente.
Tem ataque, defesa e vida legaisinhos. Ele vai para o usável. Ele é usável, quase indo para bom. Ele é um personagem legalzinho de usar. Então ele é bem usável. Mas falta alguma coisinha nele para ele ser bom. Falta alguma coisa. Por isso ele vai ficar aqui no usável. E sem muitas delongas, vamos para o irmão dele. Bem sênior, né? O irmão mais velho. Como irmão mais velho, a gente espera que ele seja mais forte. Espera. Ele é o que vamos ver. A habilidade dele causa dano preemptivo igual a 380% de ataque. Preemptivo causa 25% de bônus de dano em inimigos com PV acima de 70%. Então ele meio que é o contrário do irmão dele. O irmão dele ataca esse extra quem está mais fraco. Ele já é no caso de quem está mais forte, então isso torna ele um pouco mais interessante para começo de batalha. Para arrancar muito HP de início, ele é mais interessante. O elemento força é interessante nele. Ele tem uma vida até que mais interessante que o irmão dele. Um pouco mais interessante. E o mais quesito força, nem tanto assim. É um personagem interessante. Ele é o seguinte. Ele fica bem próximo do irmão dele. Que os dois são quase a mesma coisa. Acho que ele ainda fica à frente, na minha humilde opinião, porque para início de batalha ele é mais interessante que o irmão dele. Para começar uma luta, ele é mais interessante. No finalzinho de luta, o irmão dele é legal, mas ele é mais interessante. Eles ficam aqui nos personagens usáveis. Na verdade, o irmão dele quase que desce para um personagem ruim. Na verdade, ele meio que desce para um personagem ruim, porque em comparação ao irmão dele, ele é bem pior. Ele perde na maioria dos quesitos. A habilidade dos dois é quase igual, mas a do irmão mais velho é mais interessante. E meio que raramente você vai ver alguém usando ele. Se alguém for usar, realmente vai escolher usar o irmão mais velho dele, por conta da habilidade que é mais interessante e do PV dele que é maior. Esse aqui é o lugar dele. Ele chega a ser quase usável, mas ainda é ruim, comparando ele a o geral aqui na árvore Aogiri. Então agora vamos para o próximo. Estamos chegando aqui em 3 personagens interessantíssimos. Lançamento recente, né? Temos aqui Eto, Mistérios Enfaixados. Eu me arrisco a dizer que sou bem fanboy do personagem. Eu uso no meu time, personagem interessantíssimo, realmente muito, muito boa mesmo. Então, para onde ela vai? Ela é um personagem que está entre o perfeito e o absurdo, ela claramente está. Porém, ela não chega a ser algo tão absurdo assim. Não é algo quebrado, mas ela é perfeita. Ela realmente, aqui, acredito que ela fica atrás do Ayato, porque esse Ayato ele é meio que o ápice da perfeição quando se trata do nível perfeito, porque ele é muitas funções para ele. Ela vai ficar aqui em perfeito. Uma personagem de suporte do elemento de habilidade. Uma suporte ótima. Uma das melhores suporte do jogo. Posso falar isso tranquilamente. Então nós vamos aqui. A habilidade dela aumenta as estatísticas básicas de todos os personagens aliados em 12%. E ganha alerta para todos os aliados por 2 turnos. Alerta. Esquiva uma habilidade ativa por um turno. Cara, como suporte ela é muito quebrada. Ela aumenta 12% das estatísticas gerais dos personagens. Ela é um personagem que com bando
corretamente, ela é absurda combando perfeitamente. Se você juntar ela, junta um novo Kaneki, juntar um Ayato, cara, seu time Aogiri vai ficar absurdo de bom. Falando sério, porque ela, juntamente com outros personagens que aumentam dano em estatística, aumenta a estatística base, vai dar um aumento absurdo para os personagens, e isso é muito bom. Isso porque eu nem estou falando do efeito de alerta. O efeito alerta é interessantíssimo porque ele dá uma esquiva garantida, e é garantida. Não importa o ataque que o seu inimigo der, é uma esquiva garantida. Mas lembrando, muita gente confunde, é uma esquiva garantida para habilidades ativas. O que são habilidades ativas? É a habilidade que funciona quando você escolhe uma carta e o personagem vai usar aquela habilidade, vai atacar. No caso de uma passiva, ela não defende. Então, se for uma passiva, que nem é o caso do Ayato normal, que ele tem a habilidade de atacar quando troca de turno, não vai funcionar a esquiva dela. Mas a esquiva vai se manter para quando ele for atacar ativamente, ela vai desviar. Vai continuar lá até alguém atacar ativamente, aí essa habilidade dela é ativada. Então é uma habilidade realmente muito boa, uma personagem perfeita, ótima para ter no seu time, indispensável muito na verdade. Ela é disparado o melhor suporte da Aogiri. Ela e aí esse Ayato, que é quase um suporte, brigam bastante. Mas ela é disparado o melhor suporte da Aogiri no quesito suporte mesmo. Agora, vamos lá, vamos lá. É ele, lançamento, o novo, o absurdo, ele mesmo, atual personagem lançado no game. Temos aqui o Kaneki, Ken Kaneki Traje de Combate. Esse personagem aqui, ele chegou prometendo bastante coisa. E ele realmente entregou muita coisa. De início, algumas pessoas acharam que ele não era isso tudo. Mas à medida que foram observando ele, à medida que ele foi se desenvolvendo nos combates, perceberam que realmente ele é isso tudo sim. Ele é tão absurdo quanto ele se propõe a ser. Ele tem que vir aqui pro absurdo. Porque a habilidade dele é roubada demais. Vamos para a habilidade. Causa dano de roubo igual a 285% do ataque a todos os inimigos. Personagemzinho do tipo força, ele ataca em área. Então isso já é interessantíssimo para um Kaneki. Rouba o efeito de roubo. Como funciona? Para cada 5% de redução do HP inimigo, 1,5% do dano atual é infligido como dano adicional. Então já dá pra ver aqui que ele é cabuloso, que ele bate, o cara bate. Mas continua aqui. Depois de causar dano a um alvo com medo, um dano adicional de 80% ataque é tirado para o alvo. 80%. Esse cara aqui, a função dele é espancar, é isso, ele espanca os inimigos. Ele é um suporte, mas é aquele tipo de suporte que ele não fica atrás lá na dele, quietinho, não. Ele chega e vai arregaçar com os inimigos. Ele é aquela famosa frase, qual é a melhor defesa? A melhor defesa é o ataque. É isso aí mesmo, é literalmente esse personagem. Então, não tem muito o que fazer, ele é um personagem absurdo, ele é quebradíssimo. Eu me arrisco a dizer que no uso geral, ele é até quase melhor do que o Kenneth Kakuja. No X1, obviamente, Kakuja ganha, mas no uso geral do time, ele entra na frente do Kakuja. Porque, fora isso, ele tem um outro detalhe. O detalhe de ouro desse Kenneth aqui, que torna ele digno do título de absurdo. Quando ele derrota um inimigo, só para lembrar, esse efeito se aplica quando ele tem 3 estrelas. Você precisa
dê-lhe 3 estrelas para usar essa habilidade. Quando ele derrota o inimigo, todas as cartas que estão na mão e no banco sobem um nível. É isso mesmo. Ele simplesmente é tipo um Uta da Aogiri. É isso, ele é o Uta da Aogiri. Claro que tem o porém, que isso só funciona ou se for ele derrotando, ou se for um membro da árvore Aogiri. Ou seja, ele é para usar com o time Aogiri. Você não pode pegar ele e achar que vai usar num time de Anteico, ou um time de CCG. Não, você pode até colocar, não vou te julgar, mas o certo é usar ele num time Aogiri. É onde ele mostra seu verdadeiro potencial. Porque ele vai evoluir muita carta. Então, ele é daquele que é ótimo para usar em vários modos, mas o principal dele é em batalhas com várias pessoas para enfrentar um boss só. Ele não chega a ser aquilo absurdo, mas ele ainda continua sendo interessante. Porque quando a gente fala no quesito ataque, ele tem um ataque alto. Ele é um personagem que realmente bate com força. Ele não tem dó. Então ele é um personagem muito bom, interessantíssimo. E é isso. Temos aqui nosso Uta da Aogiri, absurdo, quebrado. Mais um personagem extremamente roubado para usar com esse Hayato aqui, né? Como se não bastasse esse Hayato quebradíssimo, nós tem esse Kaneki aqui que junto com ele deixa ele mais quebrado ainda. Pois é. Se você encontra um time que tem os dois Hayato e os dois Kaneki, você senta e chora, porque você vai ser brutalmente molestado. Você vai ser combado, e isso não vai ser legal. E agora vamos para o último da nossa lista. Último, mas não menos importante. Temos aqui o queridinho da galera, né? Quem não gosta dele? Noro. É ele mesmo. É o reavivamento poderoso. Aquele que não morre, né? No jogo a gente adora ele, mas quem assiste o anime odeia esse carinha aqui, porque ele fez algo um pouco imperdoável, não é mesmo? Então nós vamos aqui para a habilidade do Noro. O Noro causa dano de preemptivo a todos os inimigos igual a 265% de ataque. Preemptivo causa 25% de bônus de dano em inimigos com PV acima de 70%. Isso aqui é familiar? Exatamente. Mesma habilidade do irmão Bin mais velho, o Bin Sênior. Só que aqui tá no Noro, que é diferente. O Noro, ele tem que vir para perfeito. Ah, mas por que o Noro vem para perfeito? O irmão Bin Sênior fica lá embaixo, a habilidade deles é parecida. Calma aí. Deixa eu explicar. O Noro, ele tá aqui por 3 motivos principais. Vamos citar 3 motivos principais aqui. Primeiro, ele é facílimo de fechar. Se você é alguém dedicado no jogo, você fecha ele tranquilamente e você coloca ele no rank Triple S tranquilamente. Só jogar arena, apenas. Isso já dá para ele uma vantagem gigantescamente esmagadora. Segundo ponto, ele tem um dano alto de punição e é em área. É um personagem realmente muito bom. O ataque em área dele tira um dano muito satisfatório. Ele é um ótimo personagem. É um personagem absurdamente bom. Ele não é isso tudo para ir pro absurdo, mas é muito merecido. É mais do que merecido que ele esteja aqui. Perfeito, um personagem de velocidade, que como eu disse lá no começo, é um pouco raro, tá um pouco em falta ultimamente os personagens do tipo de velocidade no jogo. Então, aqui é o seguinte. Até acabei esquecendo, eu falei 3 pontos, mas eu expliquei só 2, né? Faltou o terceiro ponto, tô dormindo no ponto. Calma aí, galera. Isso que tá nervoso. O terceiro ponto desse personagem aqui, terceiro e não menos importante, é a sua
Grande facilidade de causar Weak nos inimigos. Todos sabem que o Wiki é muito útil em algumas batalhas, realmente faz muita diferença. O atordoamento, não é? É um personagem que causa atordoamento com facilidade. Não só em um oponente, como ele é capaz de causar atordoamento em área, por causa da sua forma de atacar, que ele ataca todos de uma vez. Então, é mais do que justo que ele esteja aqui nos personagens perfeitos. Olha a nossa lista, como ela tá bonitinha. Aqui nós temos tier list dos personagens da árvore Augiri. Então, eu gostaria que vocês me dissessem aí no que vocês concordam, no que vocês não concordam, se a lista tá boa, se vocês acham que eu sou maluco, porque eu posso até ser, né? Mas lembrando, galera, essa aqui é uma lista, na minha opinião, no que eu analisei no jogo, no que eu vi de outros jogadores, no período que eu tenho de conhecimento de cada personagem. A sua lista pode ser diferente, sua opinião pode ser outra. Você pode usar tal personagem de um jeito mais interessante ou não. Minha palavra, ela não é absoluta. Ela é apenas dos dados que eu coletei e daquilo que eu tenho conhecimento, que eu quis passar para vocês terem uma base de quais personagens vocês devem focar, quais vocês acham melhor, explicar a habilidade dos personagens. É apenas isso. Então, capricha aí nesses comentários, me diz o que você achou desse vídeo, se está bom, se não está. E também deixa a sua opinião para o próximo vídeo do canal. Estarei trazendo mais vídeos de Tokyo Ghoul Break the Chains. Deixa sua opinião é realmente muito importante. Não se esquece daquele like. Tô te pedindo aquele likezão para ajudar. Se inscreve aí no canal. E aqui eu vou me despedindo. Até a próxima. Falou!